Aqui de novo? Já falei que não tenho paciência com gente velha. O grito da minha filha ecoou na varanda gourmet. Sou Maristela, 68 anos, a financiadora desse luxo todo. Ela acha que manda, mas o verdadeiro dono do cofre sou eu. Eu tinha acabado de atravessar a porta de vidro pesada que separa a sala de estar daquela varanda imensa, onde o vento quente da tarde batia no meu rosto. Não era a primeira vez que eu ouvia Patrícia reclamar da vida, do tempo ou das empregadas, mas ouvir aquilo direcionado a mim, com tanto veneno, foi como morder uma semente de pequi por engano. Um amargor que trava a boca e não sai fácil. Eu estava parada ali, segurando minha bolsa de alça curta, vestindo meu conjunto de linho bege que mandei fazer na costureira do bairro, porque roupa de loja de shopping nunca tem o caimento que uma mulher da minha idade e do meu porte merece. Patrícia estava jogada no sofá de fibra sintética que custou o preço de um carro popular, com o celular grudado na cara, como se aquele aparelho fosse a fonte de oxigênio dela. Ela nem se dignou a olhar nos meus olhos quando gritou. Falou para a tela, para o ar, para o universo, mas a flecha era para mim. Eu tinha o costume de passar lá às quartas-feiras. Era o nosso acordo tácito, ou pelo menos eu achava que era. Eu levava uma torta de palmito caseira, daquelas que a massa derrete na boca, feita com a mesma receita que usei por 40 anos no meu buffet, o Sabor Imperial. Foi com o dinheiro de milhares dessas tortas, de coxinhas fritas na hora e de casamentos organizados até a madrugada que eu comprei aquele apartamento para ela. Patrícia, eu só vim trazer a torta e tomar um chá, como fazemos toda semana. Eu disse, mantendo a voz firme, embora por dentro meu estômago estivesse dando nós. Coloquei a caixa branca com a torta em cima da mesa de vidro temperado. Ela finalmente baixou o celular e me olhou. Não havia carinho naquele olhar. Havia cansaço, irritação e, pior de tudo, desprezo. Patrícia estava com 42 anos, mas agia como uma adolescente mimada que nunca precisou pagar um boleto de luz na vida. E a culpa, em parte, era minha. Eu e meu falecido marido, o Roberto, trabalhamos de sol a sol para que ela não precisasse ralar o joelho no chão grosso da vida. Criamos uma princesa, mas esquecemos de ensinar que o reino não se sustenta sozinho. Mãe, olha a hora! Eu estou no meio de uma crise aqui com a decoradora da festa de sábado. O Júnior está para chegar da escola e você aparece aqui com essa comida engordurada? Ela apontou para a caixa da torta como se fosse lixo radioativo. Eu já disse 1000 vezes, não tenho paciência. Não tenho paciência com essa sua carência, com essa mania de aparecer sem avisar, com esse cheiro de gente velha que parece que impregna na casa. Cheiro de gente velha. Aquilo me pegou. Eu tomo banho com sabonete de lavanda, uso um perfume francês discreto que comprei na minha última viagem e minhas roupas são impecáveis. O que ela chamava de cheiro de velha era, na verdade, a presença de alguém que lembrava a ela de onde o dinheiro vinha, de onde ela veio. Continuei parada. Minhas pernas, que já aguentaram 12 horas em pé comandando garçons em festas de luxo, tremeram levemente, não de fraqueza, mas de uma raiva que subia quente pelo pescoço. Eu não apareci sem avisar, Patrícia. É quarta-feira. São 4 da tarde. Há 5 anos eu venho aqui neste horário, respondi, caminhando devagar até uma das cadeiras da mesa redonda. Pois não venha mais. Ela explodiu, levantando-se e gesticulando com as mãos cheias de anéis que eu paguei. Muda a rotina, vai para o clube, vai para a igreja, vai para um asilo, sei lá, eu preciso de espaço. Você sufoca. Eu olho para você sentada aí, com essa cara de quem espera aplausos por ter trazido comida e me dá nos nervos. Eu não tenho paciência para a sua velhice, mãe. É devagar, é repetitivo, é chato. Ela virou as costas e entrou na sala refrigerada, batendo a porta de correr com força, me deixando sozinha na varanda abafada. O som do vidro batendo foi o ponto final de uma frase que ela vinha escrevendo há anos. Puxei a cadeira e me sentei. O silêncio da varanda era quebrado apenas pelo barulho distante do trânsito lá embaixo. Olhei para a caixa da torta. Abri a tampa devagar. O cheiro do palmito refogado com azeitonas subiu. Um aroma que para mim significava vitória, trabalho honesto e amor. Para ela, era gordura. Tirei da minha bolsa uma garrafinha térmica pequena que eu sempre trazia.
com meu chá de erva cidreira e uma xícara de porcelana que ficava ali, num armário da área externa que eu mesma organizei. Servi o chá. A fumaça subiu, dançando no ar. Bebi o primeiro gole. Estava morno, doce na medida certa. Enquanto o líquido descia, eu comecei a processar o que tinha acabado de acontecer. Gente velha, sem paciência, vai para o asilo. Durante anos, eu justifiquei o comportamento da Patrícia. É o estresse do divórcio, eu dizia. É a pressão de criar o Júnior sozinha, eu pensava. É a menopausa chegando precocemente. Sempre havia uma desculpa para a grosseria, um pano quente para cobrir a falta de educação. Mas hoje não. Hoje a ofensa foi na alma. Ela atacou minha existência, minha dignidade. Ela atacou a velha, que, segundo ela, não serve para nada. Mas essa velha, aqui, sabia fazer contas como ninguém. Tirei meu tablet da bolsa. Eu gosto de usar o tablet porque a tela é maior e eu não preciso ficar forçando a vista no celular. Desbloqueei a tela com minha senha, a data de fundação do meu buffet e toquei no ícone do banco. O aplicativo abriu rápido. Eu não sou uma idosa que precisa de ajuda para pagar contas. Pelo contrário, desde que o Roberto se foi, assumi as rédeas de tudo. Investimentos, aluguéis, a venda da empresa. Tudo passava por mim. Patrícia gostava de dizer para as amigas que era empresária, mas a única empresa que ela gerenciava era a própria imagem nas redes sociais, sustentada por uma mesada generosa que eu depositava todo dia 5, e pelos cartões de crédito adicionais vinculados à minha conta Black. Não tenho paciência com gente velha, repeti mentalmente, saboreando cada sílaba amarga enquanto olhava o saldo da conta. Aquele apartamento estava no nome dela, sim. Foi meu presente quando o Júnior nasceu. Mas o condomínio? Débito automático na minha conta. A escola do menino? Boleto que chegava no meu e-mail. O clube, a academia, a gasolina do carro blindado? Tudo passava pelo cartão final 892. O cartão que estava na carteira dela. Toquei na aba Cartões. Lá estava ele. Adicional, Patrícia. O limite era alto, altíssimo, porque eu queria que ela e meu neto tivessem segurança. Na fatura parcial do mês, vi os gastos recentes. Salão de beleza de luxo, restaurante japonês, uma loja de sapatos importados. Tudo pago pela velha chata. Engraçado. Murmurei para mim mesma, sentindo uma calma fria tomar o lugar da raiva. A paciência dela é curta, mas o limite do cartão é longo. Olhei para a porta de vidro fechada. Patrícia estava lá dentro, provavelmente rindo ao telefone agora, contando para alguém como tinha colocado a mãe no lugar dela. Ela achava que eu era apenas uma mobília antiga, que de vez em quando precisava ser espanada para o canto. Ela esqueceu que mobília antiga muitas vezes é feita de madeira de lei, pesada, resistente e, acima de tudo, dona da casa. Na sexta-feira, ela daria uma festa. A tal festa para a qual a decoradora estava sendo contratada. Patrícia adorava ostentar. Ia receber gente importante, influenciadores, gente que julga os outros pela marca do guardanapo. Ela precisaria passar o cartão para pagar o buffet, que, ironicamente, ela contratou de uma concorrente minha, só para não me dar o gosto. As bebidas caras e a decoração. Meus dedos pairaram sobre a opção gerenciar limites na tela do tablet. Eu não precisava gritar. Eu não precisava fazer escândalo. Eu não precisava nem mesmo entrar lá e dizer o que pensava. A beleza de ter o controle é que você pode exercer o poder em silêncio absoluto. Vamos ver se a sua paciência aumenta quando o dinheiro diminui, minha filha. Sussurrei. Com um movimento preciso do indicador, arrastei a barra de limite do cartão adicional. Não para 0, porque isso geraria uma ligação imediata do banco para mim, mas para um valor irrisório. R$100. O suficiente para um lanche na padaria da esquina, mas insuficiente para manter a vida de rainha de Instagram que ela levava. Confirmei a alteração. A mensagem verde apareceu na tela. Limite ajustado com sucesso. Em seguida, fui para a área de débitos automáticos. Condomínio, suspenso. Escola do Júnior. Essa eu mantive, porque meu neto não tem culpa da mãe que tem. Mas a academia de luxo dela? Cancelado o agendamento. O plano de saúde premium dela? Mudei a forma de pagamento para boleto, que seria enviado para o endereço dela, não mais debitado da minha conta.
Ela que lute para abrir a correspondência e pagar. Terminei meu chá. Estava frio agora, mas desceu redondo. Levantei-me, ajeitei minha calça de linho e peguei minha bolsa. A torta de palmito continuava lá, intocada, em cima da mesa. Decidi deixá-la. Seria o último presente da velha por um bom tempo. Caminhei até a porta de saída da varanda, que dava direto para o corredor de serviço. Não quis passar pela sala. Não quis ver a cara dela. Desci pelo elevador sentindo uma leveza nos ombros que eu não sentia há anos. O porteiro, seu Geraldo, um senhor simpático que sempre elogiava meus cabelos brancos bem cortados, sorriu quando me viu. Já vai, dona Maristela. O chá foi rápido hoje. Foi sim, seu Geraldo, respondi, parando para cumprimentá-lo com a educação que faltava lá em cima. Às vezes, a gente percebe que está sobrando na festa, sabe? Mas não se preocupe, a semana está só começando. A senhora está com um brilho diferente no olhar. Ganhou na loteria? Ele brincou, abrindo o portão. Sorri, um sorriso verdadeiro, mas cheio de mistério. Melhor que isso, Geraldo. Descobri que a chave do cofre sempre esteve na minha mão. Tenha uma boa tarde. Caminhei pela calçada de pedras portuguesas, sentindo o sol da tarde aquecer minha pele. Entrei no meu carro, um sedã confortável que eu dirigia muito bem, obrigada, e liguei o rádio. Tocava uma música antiga do Roberto Carlos. Hoje era quarta-feira. A festa da Patrícia, o grande evento do ano para ela, seria na sexta à noite. As compras finais seriam feitas na sexta de manhã. O cabeleireiro, a maquiadora, o fornecedor de bebidas, todos passariam o cartão na sexta-feira. O trânsito estava calmo para aquele horário. Enquanto dirigia de volta para minha casa de verdade, onde eu era rainha e não estorvo, imaginei a cena. O cartão sendo inserido na maquininha. O momento de espera. A mensagem, não autorizado. A segunda tentativa. O suor frio, o sorriso amarelo para o vendedor. Ela me chamou de velha inútil. Ela disse que eu atrapalhava o visual. Bom, Patrícia, prepare-se, porque na sexta-feira de manhã, a velha vai te ensinar uma lição que faculdade nenhuma ensina. Respeito não se compra, mas o conforto se paga, e quem paga sou eu. Acelerei o carro, ansiosa pelo fim da semana, como nunca estive antes. O silêncio do meu telefone era a calmaria antes da tempestade que eu mesma tinha acabado de criar. Cheguei em casa e o silêncio do meu apartamento me abraçou como um velho amigo. Moro no edifício Jardins do Alto, num 10º andar que me dá uma vista privilegiada da cidade que ajudei a construir com cada salgadinho frito e cada festa organizada. Ao contrário do que a Patrícia pensa, minha casa não tem cheiro de naftalina nem de remédio. Tem cheiro de limpeza, de flores frescas que troco toda terça-feira e de café recém-passado. Tranquei a porta com as 2 chaves e passei a tranca eletrônica. Aquele clique suave foi o som da minha fronteira sendo fechada. Ali dentro, ninguém me chamava de velha, ninguém revirava os olhos quando eu falava e, principalmente, ninguém gastava meu suor como se fosse água da chuva. Fui direto para o meu escritório. Nada de quarto de hóspedes adaptado. Quando o Roberto faleceu e a Patrícia casou, naquele casamento que durou menos que o financiamento do imóvel, eu reformei um dos quartos para ser meu centro de comando. Tem uma mesa larga de madeira maciça, uma cadeira ergonômica de couro legítimo que cuida da minha lombar melhor que qualquer massagista, e minhas estantes com livros de gestão, culinária internacional e romances policiais, que eu adoro. Sentei-me e liguei o computador. A tela grande iluminou meu rosto, refletindo nos meus óculos de leitura de armação vermelha moderna. Eu precisava ver o tamanho do buraco. Precisava entender exatamente o tamanho do monstro que eu havia alimentado com colheradas de mimos e depósitos bancários. Acessei a planilha mestra. Sim, eu tenho planilhas para tudo. Anos lidando com fornecedores, garçons, cozinheiras e clientes exigentes me ensinaram que o que não é medido não é controlado. O arquivo se chamava Despesas Patrícia Júnior. Respirei fundo, não de tristeza, mas de concentração, e abri o documento. A lista era um testamento da minha cegueira materna. Ali estavam, linha por linha, os custos da vida de princesa que minha filha levava.
O aluguel do estúdio de pilates onde ela ia 2 vezes por semana e passava mais tempo tirando fotos no espelho do que se exercitando. A mensalidade do clube de campo, onde ela só ia para almoçar e reclamar do serviço. A assinatura de vinhos importados. O serviço de personal organizer, que ia lá a cada 15 dias, dobrar as roupas que ela tinha preguiça de guardar. Meu Deus, Roberto, o que nós fizemos? Murmurei para a foto do meu marido que ficava num porta-retrato de prata sobre a mesa. Ele sorria, com aquele jeito bonachão de quem sempre dizia: "Deixa a menina, Maristela, a gente trabalha para isso." Pois é, Roberto, a gente trabalhou, mas parece que a gente trabalhou tanto que esqueceu de ensinar o valor do trabalho. Comecei a somar as colunas dos últimos 6 meses. O valor final me fez ajeitar os óculos. Era o suficiente para abrir uma filial do meu antigo buffet. Era dinheiro que poderia estar rendendo juros compostos, ou sendo doado para quem realmente precisa, ou sendo gasto comigo em cruzeiros pelo Mediterrâneo. Mas estava sendo queimado na fogueira da vaidade da Patrícia. E o pior não eram os valores fixos, eram os variáveis. A fatura do cartão de crédito, que eu já tinha limitado horas antes no tablet, agora brilhava na tela do computador com o detalhamento completo. Restaurante Le Petit, R$ 850. Um jantar de terça-feira, clínica estética dourada, R$ 3.200. Botox preventivo, pet shop luxo, R$ 450. Banho e tosa no cachorro que ela nem passeia. Cada linha era um tapa na minha cara. Cada gasto supérfluo era uma confirmação de que ela não me via como mãe, mas como um caixa eletrônico que, por acaso, respirava e tinha sentimentos incômodos. Mas o que me chamou a atenção foi um lançamento agendado para sexta-feira. Um pré-bloqueio de segurança que o banco faz quando o valor é alto. Buffet Gastronomia Requinte, calção de R$ 15.000. Eu ri. Uma risada seca, sem alegria. A tal festa de sexta-feira. Ela contratou a Zuleika, minha antiga concorrente. A Zuleika do Gastronomia Requinte sempre teve inveja do meu sabor imperial. As coxinhas dela eram secas e o atendimento era snob. Mas ela sabia vender uma imagem de sofisticação que a Patrícia adorava. Minha filha ia pagar R$ 15.000 para a minha rival, usando o meu dinheiro para dar uma festa onde eu provavelmente seria tratada como um vaso velho num canto da sala. A ironia era tão grande que chegava a ser poética. Abri a gaveta da minha mesa e tirei uma pasta preta de arquivo. Não era uma pasta velha de couro caindo aos pedaços. Era uma pasta de polipropileno rígido, moderna, onde eu guardava os documentos definitivos. Escrituras, apólices de seguro e os contratos de doação com cláusulas de usufruto. Patrícia achava que o apartamento era dela. Tecnicamente, estava no nome dela. Mas a cláusula de usufruto vitalício do imóvel que eu comprei como investimento e onde ela morava dizia que a administração do bem era minha enquanto eu vivesse. Eu nunca usei isso. Deixei ela brincar de dona de casa. Mas o papel estava ali, assinado, registrado em cartório, com a firma reconhecida daquela letra arredondada que ela tinha aos 20 anos. Passei os dedos pelo papel texturizado. Eu tinha poder de fogo para despejá-la se quisesse. Não chegaria a tanto, claro. Sou mãe, não um monstro. Mas saber que eu tinha essa carta na manga me dava uma tranquilidade que eu não sentia há muito tempo. Levantei-me e fui até a janela do escritório. A cidade lá embaixo começava a acender suas luzes. O trânsito formava rios de faróis vermelhos e brancos. Senti uma onda de calor subir pelo meu peito. Não era menopausa, isso já passou há décadas. Era indignação misturada com clareza. Por anos, aceitei o papel da velhinha coadjuvante. Eu me vestia de bege para não chamar atenção. Falava baixo para não incomodar. Aceitava as migalhas de tempo que a Patrícia me dava entre uma notificação de Instagram e outra. Por que eu fiz isso? Talvez porque a sociedade nos treina para ficarmos invisíveis depois dos 60. Parece que quando o cabelo fica branco, a gente perde a cor da personalidade. A gente vira vovó, tia, senhora. Perdemos o nome. Eu deixei de ser Maristela, a empresária que comandava 50 funcionários numa cozinha industrial fervendo a 200 graus, para virar a mãe da Patrícia, aquela senhora que traz torta.
Olhei para minhas mãos apoiadas no vidro da janela. Eram mãos com veias aparentes, sim. Tinham algumas manchas de sol, marcas de quem viveu, mas eram mãos fortes. Mãos que assinaram cheques, que seguraram bandejas pesadas, que ninaram filhos e netos e que fecharam negócios que garantiram o futuro daquela ingrata. Velha, repeti a palavra, testando o peso dela na minha língua. Se ser velha é ter experiência para identificar uma fraude emocional a quilômetros de distância, então sou velha com orgulho. Se ser velha é ter o patrimônio consolidado enquanto os jovens se afogam em dívidas de aparência, então viva a velhice. A Patrícia não tinha paciência com a minha lentidão, mas ela confundiu cautela com lerdeza. Eu sou estratégica. O mundo dela é rápido, efêmero, dura 15 segundos num vídeo de internet. O meu mundo é sólido, é feito de concreto, de terra, de ouro. Voltei para a mesa, decidida. A fase de investigação estava concluída. O diagnóstico era claro. A paciente, minha conta bancária, sofria de uma hemorragia causada por um parasita emocional. O tratamento? Corte radical do suprimento. Peguei meu celular, um modelo de última geração com capa de couro legítimo marrom. Disquei o número direto do meu gerente no banco, o Estevão. Eram quase 6 da tarde, mas clientes do meu perfil têm atendimento diferenciado. Dona Maristela, que honra! Em que posso ajudar a essa hora? A voz do Estevão era sempre melosa, mas eficiente. Boa tarde, Estevão. Preciso de uma confirmação. Fiz uma alteração no limite do cartão adicional da minha filha, Patrícia, hoje mais cedo pelo aplicativo. Sim, acabei de ver aqui no sistema. Redução drástica, não é? Aconteceu alguma fraude? Quer que eu emita um novo plástico? Não, Estevão, não é fraude. É uma reestruturação orçamentária familiar. O limite é esse mesmo, R$ 100. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Estevão era esperto. Ele conhecia os gastos da Patrícia. Ele sabia que R$ 100 não pagava nem o shampoo que ela usava. Compreendo, dona Maristela. E quanto aos débitos automáticos? Vejo aqui que a senhora suspendeu vários agendamentos. Exatamente. Quero que tudo permaneça cancelado. E Estevão, isso é o mais importante. Se ela ligar, se ela for à agência, se ela chorar, gritar ou ameaçar, o titular da conta sou eu. Nenhuma alteração pode ser feita sem a minha senha de voz e minha presença física. Fui clara? Cristalina, dona Maristela. A conta é sua. O dinheiro é seu. A senhora manda. Vou colocar um alerta de prioridade máxima de segurança no cadastro. Ninguém mexe nisso sem a sua autorização expressa. Obrigada, Estevão. Ah, e se houver tentativas de compra acima do limite nos próximos dias? Não precisa me ligar para avisar a cada tentativa recusada. Eu sei que vão acontecer. Apenas deixe o sistema fazer o trabalho dele. Negar. Pode deixar. Tenha uma boa noite, dona Maristela. Desliguei. A primeira parte do plano estava blindada. O banco era a muralha. Agora, eu precisava cuidar da retaguarda. Patrícia não demoraria a perceber que algo estava errado. Talvez não hoje, porque ela devia ter algum dinheiro na carteira para coisas pequenas. Mas a festa era na sexta. As grandes compras seriam amanhã, quinta-feira e na própria sexta de manhã. Eu precisava estar indisponível. Se eu ficasse em casa, ela viria aqui. Ela bateria na minha porta, faria um escândalo no corredor, envergonharia os vizinhos. Ela usaria o Júnior, meu neto, como escudo humano para me amolecer. Vovó, minha mãe tá chorando, ele diria, instruído por ela. E meu coração de avó poderia fraquejar. Não, eu precisava de um bunker. Lembrei-me do Spa Recanto das Águas, um lugar isolado, a 2 horas da cidade, onde não pegava sinal de celular direito, e a regra principal era o detox digital. Eu já tinha ido lá uma vez com uma amiga e achei um tédio ficar sem internet. Mas agora o tédio parecia o paraíso. Acessei o site do spa. Tinham vaga para o fim de semana, entrando na quinta-feira de manhã. Pacote silêncio total. Massagens, banhos de imersão, comida orgânica e, o mais importante, proibição de uso de eletrônicos nas áreas comuns. Reservei. Paguei à vista com meu cartão. O meu, que tinha limite ilimitado. Comecei a arrumar uma mala pequena. Nada de roupas beges dessa vez. Coloquei um maiô azul marinho elegante, um roupão de seda,
meus cremes noturnos, 2 livros que eu queria ler há meses. Enquanto dobrava as peças, sentia uma energia diferente correndo pelo meu corpo. Não era vingança. Eu repetia isso para mim mesma. Vingança é coisa de gente amargurada. O que eu estava fazendo era educação. Era uma lição tardia, sim, mas necessária. Patrícia tinha 42 anos, mas emocionalmente tinha 12. Eu estava apenas tirando a mesada da criança que fez birra. Fui até a cozinha preparar um jantar leve para mim. Uma omelete com ervas finas e uma taça de vinho branco. Sentei-me à mesa da copa, sozinha, mas não solitária. Olhei para o meu reflexo na porta de vidro do armário de louças. Vi uma mulher de cabelos curtos, prateados, pele bem cuidada, postura ereta. Eles acham que você é frágil, Maristela. Brindei com o meu reflexo. Acham que velha é sinônimo de boba. Mal sabem eles que a gente só fica velha porque sobreviveu a todas as guerras que eles nem imaginam que existem. O vinho estava gelado e frutado. Pensei na sexta-feira. Imaginei a cena no Gastronomia Requinte. A Patrícia chegando, toda cheia de pose, com aquela bolsa de marca pendurada no braço. A Zuleika vindo recebê-la com aquele sorriso falso de vendedora. Vamos acertar o restante, querida. E a calção das louças especiais? Patrícia puxaria o cartão. O meu cartão. Aquele pedaço de plástico preto que sempre foi a varinha mágica dela. Insira a senha, por favor. O bip, o processamento, a mensagem na tela. Saldo insuficiente. Transação negada. Contate o emissor. Ela tentaria de novo. Deve ser o chip, limpa aí na camiseta. Negado. Ela tentaria ligar para mim. Caixa postal. Ela tentaria ligar para o banco. Sinto muito, senhora Patrícia. O titular bloqueou alterações. O suor frio descendo pelas costas dela, estragando a escova progressiva. A vergonha na frente da Zuleika. O desespero de ter convidados chegando em poucas horas e não ter como pagar as bebidas, os salgados, os garçons. Seria cruel? Talvez. Mas o grito dela na varanda ainda ecoava nos meus ouvidos. Não tenho paciência com gente velha. Bom, filha, espero que você tenha paciência para explicar aos seus convidados VIPs porque eles vão ter que beber água da torneira e comer amendoim de pacote. Terminei meu jantar, lavei a louça e deixei a pia impecável. Fui para o banho. A água quente relaxou meus músculos tensos. Deitei na minha cama king size, com lençóis de algodão egípcio de 1000 fios. O conforto que eu comprei com meu trabalho. Antes de dormir, peguei o celular uma última vez. Nenhuma mensagem dela. Nenhum obrigada pela torta, nenhum desculpa pelo grito. Apenas silêncio. Ela devia estar certa de que eu estava em casa, choramingando, pensando em como agradá-la na próxima visita. Coloquei o celular no modo avião. Amanhã cedo, antes do sol nascer, eu pegaria a estrada. Deixaria um bilhete para a faxineira que viria na sexta, avisando que viajei. Fechei os olhos. O sono veio rápido, pesado e sem sonhos. O sono dos justos. O sono de quem sabe que armou a arapuca perfeita e agora só precisa sentar e esperar o barulho do desarme. Amanhã seria o dia do silêncio. Mas sexta-feira seria o dia do estrondo. E a velha aqui estaria a 200 quilômetros de distância, recebendo uma massagem nas pedras quentes, enquanto o mundo da Patrícia desmoronava por falta da fundação que ela tanto desprezou. O motor do meu carro roncava suave na estrada. Um som constante que me acalmava mais do que qualquer música clássica. Eram 6 da manhã de quinta-feira e o sol começava a pintar o céu de um laranja tímido, prometendo um dia quente. Eu dirigia pela rodovia com a janela meio aberta, sentindo o ar fresco da manhã bater no meu rosto, despenteando os fios prateados que, hoje, não me preocupei em domar com laquê. No banco do passageiro, minha bolsa de viagem de couro caramelo parecia uma companheira silenciosa de fuga. Dentro dela, meu celular estava desligado. Não apenas com a tela apagada, mas totalmente desligado, morto, inerte. Aquilo me dava uma sensação estranha, uma mistura de liberdade e vertigem, como se eu tivesse acabado de pular de paraquedas sem saber se o equipamento abriria. Mas abriria. Eu mesma o dobrei. Eu estava indo para o Recanto das Águas,
um hotel fazenda e spa que ficava escondido no meio da serra, longe o suficiente para que o sinal de 4G fosse apenas uma lenda urbana. A estratégia era simples: sumir do mapa antes que a primeira bomba explodisse. Patrícia, minha filha, acordaria por volta das 9. A rotina dela era previsível como o nascer do sol, mas muito menos bonita. Ela tomaria seu café da manhã fit, gritaria com a empregada sobre o ponto do ovo pochê e então começaria a maratona de gastos para a festa de sexta-feira. A placa verde na estrada indicava Saída 45, Serra Negra. Dei seta para a direita. O caminho agora seria sinuoso, cheio de curvas fechadas, exigindo atenção. Era perfeito. Eu precisava ocupar a mente com a estrada para não pensar no caos que eu estava orquestrando. Não era maldade. Eu repetia para mim mesma enquanto reduzia a marcha. Era pedagogia. E a pedagogia, às vezes, exige medidas drásticas quando o aluno se recusa a aprender pelo amor. Cheguei ao portão de madeira maciça do spa pouco antes das 8. O lugar era lindo, cercado por araucárias e com um cheiro de terra molhada que invadia os pulmões. Estacionei na vaga de cascalho e respirei fundo o ar puro. Ali, ninguém sabia que eu era a velha chata que pagava as contas. Ali, eu seria apenas Maristela, hóspede da suíte Orquídea. A recepcionista, uma moça jovem com um sorriso treinado, me recebeu com uma toalhinha quente para as mãos e um copo de água saborizada com hortelã. Bom dia, dona Maristela. Seja muito bem-vinda ao seu momento de desconexão. Como a senhora sabe, nossa política é rigorosa quanto ao uso de eletrônicos nas áreas comuns e incentivamos o detox digital total. Eu sei, minha querida, respondi, abrindo a bolsa e tirando o celular, o tablet e até o meu relógio digital que media os passos. Coloquei tudo numa cestinha aveludada que ela me estendeu. Pode guardar no cofre. Só quero ver isso de novo no domingo à tarde. Perfeito. Se houver alguma emergência gravíssima, temos o telefone fixo da recepção. A senhora deixou nosso contato com seus familiares? Sorri. Um sorriso que guardava um segredo delicioso. Não. Desta vez, eu quis fazer uma surpresa para mim mesma. Ninguém sabe onde estou. Se o mundo acabar, eu só quero saber na segunda-feira. Entreguei os aparelhos. Foi como tirar um peso de 50 quilos das costas. Peguei a chave do quarto, um chaveiro pesado de bronze e caminhei pelos jardins de pedras até o meu chalé. Enquanto desfazia a mala, colocando meus cremes no banheiro de mármore e pendurando o meu roupão, minha mente voou de volta para a cidade. Eram 9 horas. Patrícia estaria acordando agora. Imaginei a cena com a precisão de quem conhece o roteiro de cor. Ela pegaria o celular ainda na cama. Veria que não havia mensagens minhas de "Bom dia, filha". Estranharia? Provavelmente não. Para ela, meu silêncio era um alívio, não um aviso. Ela levantaria, calçaria os chinelos de pele sintética e iria para a cozinha. Hoje, quinta-feira, era dia de salão. Manicure, pedicure, hidratação no cabelo. O salão que ela frequentava, o Beleza Real, cobrava preços que dariam para fazer a feira do mês de uma família inteira. Ela tinha horário marcado às 10. Deitei na espreguiçadeira da varanda do chalé, ouvindo o canto dos pássaros. Fechei os olhos e visualizei o relógio. 10h30. Patrícia estaria na cadeira do lavatório, com a cabeça inclinada para trás, recebendo massagem no couro cabeludo, tagarelando sobre a festa de amanhã. Vai ser o evento do ano, meninas. A Zuleika do Gastronomia Requinte preparou um cardápio exclusivo. Ela estaria dizendo. Ao meio-dia, ela iria pagar. Aqui no spa, o sino tocou anunciando o almoço. Comida da roça, feita no fogão a lenha. Nada de gourmet, apenas sabor de verdade. Enquanto eu me servia de uma colherada generosa de angu com quiabo, lá na cidade, o primeiro dominó estaria caindo. Patrícia chegaria ao balcão do salão. A recepcionista, sempre simpática porque recebia gorjetas gordas, somaria tudo. Unhas de gel, escova modeladora, design de sobrancelhas. Total, R$ 450. Patrícia abriria a carteira de marca. Puxaria o cartão preto. O meu cartão. Pode passar no crédito, querida. A máquina faria aquele barulho de conexão. Segundos de espera. E então, a mensagem fria e digital.
Não autorizado. Eu conseguia quase ouvir o som da impaciência dela. Ah, essa máquina de vocês vive com problema de sinal. Tenta de novo. A recepcionista tentaria. Não autorizado. Que estranho, Patrícia diria, já com o tom de voz mudando de arrogante para irritado. O limite desse cartão é infinito. Minha mãe deve ter esquecido de pagar a fatura, aquela velha caduca. Ela tentaria ligar para mim. Mas o meu telefone estava trancado num cofre a 200 quilômetros dali, sem bateria. Caixa postal. Que ódio! Ela gritaria no meio do salão chique. Ela teria que usar o outro cartão, o dela mesmo, aquele que ela quase nunca usa, porque o limite é baixo e ela já estourou comprando sapatos online. Ou talvez tivesse que pedir para pendurar a conta, o que para alguém como a Patrícia, que vive de aparências, é pior do que a morte. Comi meu angu com um prazer renovado. O sabor do milho parecia mais doce. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. Mas a justiça? Ah, a justiça se come quente, com tempero caseiro e acompanhada de um suco de limão com bastante gelo. Passei a tarde de quinta-feira na piscina aquecida. Fiz hidroginástica com um grupo de senhoras animadas que não falavam de doenças nem de netos problemáticos, mas de viagens e livros. Foi revigorante, mas eu sabia que o verdadeiro espetáculo seria na sexta-feira. A noite caiu tranquila na serra. Dormi cedo, embalada pelo silêncio absoluto, sem o zumbido de notificações, sem a ansiedade de esperar um agradecimento que nunca vinha. Acordei na sexta-feira com uma energia que eu não sentia desde que inaugurei a terceira filial do meu buffet, há 20 anos. Hoje era o dia da festa, o dia do pagamento da Zuleika. Zuleika, minha antiga rival. Uma mulher que sempre tentou copiar minhas receitas, mas nunca conseguiu copiar meu tempero. Ela era ardilosa, sabia cobrar caro e entregar pouco. E Patrícia, na sua ânsia de ser moderna e não contratar a velha mãe, caiu no conto da sereia. O contrato com o buffet exigia o pagamento restante e a calção das louças de cristal na manhã do evento. 15 mil reais. Patrícia não tinha esse dinheiro. O ex-marido dela mal pagava a pensão em dia e o que entrava, ela gastava em roupas. Ela contava com o meu cartão como quem conta com o oxigênio. Tomei meu café da manhã reforçado. Pão de queijo quentinho, frutas picadas e café forte. Olhei para o relógio de parede do refeitório. 9 horas da manhã. Patrícia devia estar uma pilha de nervos. O episódio do salão ontem deve tê-la deixado cismada, mas ela provavelmente se convenceu de que foi um erro do sistema bancário que se resolveria durante a noite. O sistema roda à meia-noite, ela deve ter pensado. Coitada. O único sistema que rodou à meia-noite foi o meu sono de beleza. Às 10 horas, eu estava na sala de massagem. O cheiro de óleo essencial de lavanda preenchia o ar. A terapeuta, uma moça de mãos firmes, começou a trabalhar nas minhas costas tensas. A senhora carrega muita tensão nos ombros, dona Maristela. Ela comentou em voz baixa. São anos carregando o mundo nas costas, minha filha. Mas hoje eu decidi soltar a carga. Murmurei, com o rosto enfiado no apoio da maca. Enquanto ela pressionava um ponto dolorido na minha omoplata, minha mente viajou para o escritório luxuoso do Gastronomia Requinte. Eu vi a cena como se estivesse lá, invisível no canto da sala. Patrícia entrando, tentando manter a pose de socialite, mas com aquela tensão no maxilar que eu conhecia bem. Zuleika, com seu terninho impecável e aquele sorriso de cobra, aguardando atrás da mesa de vidro. Bom dia, querida. Tudo pronto para logo mais à noite? Os canapés de salmão estão divinos. Zuleika diria, já estendendo a máquina de cartão. Vamos acertar o restante para eu liberar a equipe? Patrícia, suando frio por baixo da base cara, pegaria o cartão. Ela rezaria para todos os santos, inclusive aqueles em que ela não acredita. Por favor, funcione. Por favor, funcione. O cartão entraria na máquina. A senha seria digitada. O silêncio constrangedor enquanto a máquina processava. E então, o bip duplo, aquele som agudo e irritante de negação. Transação não autorizada. Saldo insuficiente. Ah, deve ser o chip. Patrícia tentaria sorrir, mas o lábio tremeria. Zuleika não é boba.
Ela conhece o cheiro de calote de longe. O sorriso dela murcharia instantaneamente. Tente novamente, querida. Às vezes oscila, Zuleika diria, mas com o tom de voz gelado. Segunda tentativa. Negado. Patrícia. Zuleika cruzaria os braços. O valor é alto. Sem a confirmação agora, eu não posso enviar o caminhão com as louças e as bebidas. É a política da empresa. Mas Zuleika, é o cartão da minha mãe, é um black ilimitado. Ela deve ter bloqueado sem querer. Aquela velha está ficando esclerosada, deve ter apertado o botão errado no aplicativo. Então ligue para ela e resolva. Tenho um casamento para organizar amanhã, e minha equipe precisa sair daqui em 30 minutos. Patrícia pegaria o celular, os dedos tremendo, discando meu número freneticamente. O número discado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. Ela tentaria o WhatsApp, um tique cinza. Nada de chegar a mensagem. Ela ligaria para o Júnior. Filho, a vovó está aí? Não, mãe, a vovó não apareceu hoje. O pânico real começaria a se instalar. Não o pânico de quebrei uma unha, mas o pânico de vou passar a maior vergonha da minha vida na frente da sociedade inteira. Na sala de massagem, a terapeuta terminou as costas e pediu para eu virar de barriga para cima. Nossa, a senhora relaxou mesmo agora. Seus músculos soltaram, ela disse surpresa. Sorri de olhos fechados. É a sensação de dever cumprido, querida. Lá na cidade, Patrícia estaria ligando para o banco. Falaria com o Estevão. Estevão, é a Patrícia. O cartão da minha mãe não está passando. Libera aí, é urgente. Tenho uma festa hoje. E o Estevão, fiel como um cão de guarda treinado a bife de filé mignon, diria as palavras mágicas que eu o instruí a dizer. Sinto muito, dona Patrícia. A titular da conta, dona Maristela, fez uma alteração presencial de segurança. O limite foi ajustado pelo aplicativo com autenticação biométrica. Eu não tenho alçada para reverter sem a autorização de voz dela. Mas ela sumiu. Ela não atende. Eu preciso pagar o buffet. Sinto muito. Sem a titular, sem alteração. São normas do Banco Central. O telefone seria desligado na cara dela, ou ela jogaria o aparelho na parede. Imaginei o rosto da Zuleika. Ela não tem paciência para fiado. Olha, Patrícia. Zuleika se levantaria. Sinto muito. Sem pagamento, sem festa. Vou mandar recolher o material que já foi entregue. Você não pode fazer isso. Os convidados chegam às 8. Posso e vou. Negócios são negócios. Saí da massagem flutuando. Eram 11h30 da manhã de sexta-feira. A essa altura, o caos estava instaurado. Patrícia devia estar sentada na calçada, ou gritando no carro, ou chorando copiosamente. Pela primeira vez em 42 anos, ela estava enfrentando uma consequência real. Não havia a mãe salvadora para passar o cartão e dizer, deixa que eu resolvo. A rede de segurança tinha sido recolhida. O trapezista estava caindo sem proteção. Caminhei até o restaurante do hotel para o almoço. O sol brilhava forte lá fora. Eu não sentia pena. Sentia uma tristeza antiga, claro, porque nenhuma mãe quer ver o filho sofrer. Mas era uma dor necessária, como a dor de um parto. Eu estava parindo uma filha adulta, com 40 anos de atraso. Patrícia disse que eu era velha, lenta e inútil, que eu atrapalhava. Pois bem, agora ela estava descobrindo que a velha inútil era a coluna vertebral da vida dela. E quando a coluna quebra, o corpo não para em pé. Pedi uma taça de vinho branco para acompanhar o peixe assado. Brindei sozinha, olhando para as montanhas verdes através da janela panorâmica. A paciência, minha filha, sussurrei para o vidro. Espero que você encontre a sua, porque o meu dinheiro, esse você não vai encontrar hoje. Enquanto eu bebia o primeiro gole gelado e frutado, imaginei Patrícia chegando em casa, encontrando a geladeira cheia de coisas fit, mas a alma vazia de soluções. Ela teria que cancelar a festa, teria que inventar uma desculpa esfarrapada no Instagram. Motivos de força maior. Doença na família. Mal sabia ela que a doença na família era a ingratidão, e eu tinha acabado de aplicar a primeira dose do antibiótico. E o gosto era amargo. O garçom passou e perguntou se estava tudo bem. Nunca estive melhor, meu filho, respondi. Nunca estive melhor. Mas lá no fundo, uma vozinha me dizia que o terremoto ainda não tinha terminado.
Patrícia era mimada, mas não era burra. Quando o choque passasse, viria a fúria, e ela viria atrás de mim com a força de um furacão. Só que desta vez, a casa da velha era de tijolos, e o lobo mau podia soprar o quanto quisesse. Terminei meu almoço e decidi que à tarde eu faria uma caminhada na trilha ecológica. Eu precisava fortalecer as pernas, porque quando eu voltasse para a cidade, na segunda-feira, eu precisaria estar firme. O confronto final não seria por telefone nem por cartão de crédito, seria olho no olho. E a Maristela que voltaria daquela serra não seria a mesma que subiu. A Maristela que voltaria não aceitaria mais gritos na varanda. Apertei o guardanapo de linho entre os dedos. O jogo tinha virado, e eu estava adorando dar as cartas. O domingo à tarde, no Recanto das Águas, tinha uma cor dourada, daquelas que a gente vê em pinturas a óleo antigas. Eu me sentia leve, como se tivesse deixado 10 quilos de preocupação boiando na piscina de hidromassagem. Mas assim que passei pelo portão de saída e o pneu do carro tocou o asfalto da rodovia, senti o peso da realidade voltar. Era hora de ligar o celular. Parei no acostamento, respirei fundo o ar condicionado do carro e apertei o botão lateral do aparelho. A tela da maçã mordida acendeu. Levaram-se alguns segundos de processamento, aquele círculo girando que parece zombar da nossa ansiedade. E então o caos digital começou. O aparelho vibrou na minha mão como se estivesse tendo uma convulsão. Não parava. As notificações desciam em cascata no topo da tela, atropelando umas às outras. 127 chamadas perdidas. 58 mensagens de WhatsApp de Patrícia. 12 mensagens de WhatsApp de Zuleika, gastronomia requinte. 5 mensagens de voz do banco. 3 mensagens de voz de Júnior. O silêncio do meu fim de semana tinha custado o barulho do mundo lá fora. Comecei pelas mensagens da Zuleika. Eu precisava saber o tamanho do estrago profissional antes de lidar com o drama familiar. A primeira mensagem, de sexta-feira às 10h15 da manhã, era polida. Dona Maristela, bom dia. O cartão da Patrícia não está passando. A senhora poderia verificar? A segunda, das 10h45, já perdia a doçura. Dona Maristela, preciso liberar a equipe. Patrícia diz que é erro do banco, mas o código é de saldo insuficiente. Aguardo. A última, enviada ao meio-dia, era o veredito final, seco e cortante como uma faca de chefe afiada. Retornamos com a mercadoria. O evento foi cancelado por falta de pagamento. Lamentável essa situação. Enviarei a multa contratual por boleto. Um sorriso involuntário escapou dos meus lábios. Zuleika, sempre eficiente. Ela não teve pena. Ela fez exatamente o que eu faria se estivesse no lugar dela. Protegeu o caixa. Agora, as mensagens da Patrícia. Não precisei ler todas. Os áudios contavam a história da decadência humana em tempo real. O primeiro era de confusão. Mãe, atende! O cartão tá dando erro. O quinto já era de pânico. Mãe, a Zuleika vai levar as bebidas embora. Pelo amor de Deus, onde você se meteu? O 10º era puro ódio. Você fez de propósito. Você me humilhou na frente da equipe inteira. Eu te odeio. E o último, enviado ontem à noite, era a resignação de quem perdeu a batalha, mas ainda quer ganhar a guerra no grito. Estou indo aí na sua casa agora. O porteiro disse que você viajou. Quando você voltar, a gente vai ter uma conversa muito séria, Dona Maristela. Coloquei o celular no suporte do painel. A conversa seria séria, sim, mas não nos termos dela. Dirigi de volta para a cidade, ouvindo música clássica, tentando manter a serenidade que o spa me proporcionou. Quando cheguei ao meu prédio, o edifício Jardins do Alto, o sol já estava se pondo. O porteiro, seu Geraldo, me olhou com uma expressão de quem vê um fantasma. Ou talvez, de quem vê uma bomba prestes a explodir. Dona Maristela, graças a Deus a senhora apareceu. Ele disse, saindo da guarita e vindo até a janela do meu carro. Ele falava baixo, como se estivéssemos conspirando. A sua filha, olha, ela esteve aqui na sexta, no sábado e hoje de manhã. Fez um escândalo, Dona Maristela. Gritou no interfone, disse que a senhora tinha sido sequestrada, ameaçou chamar a polícia. Eu tive que mostrar as imagens da senhora saindo com a mala, tranquila, para ela acalmar. Obrigada, Geraldo, e peço desculpas pelo transtorno. Família sabe como é. Às vezes a panela de pressão apita alto demais.
Ela deixou um recado. Disse que assim que o carro da senhora apontasse na rua, era para eu avisar. Olhei para ele por cima dos meus óculos de sol. Pode avisar, Geraldo. Diga que estou subindo e que vou esperar por ela com a porta destrancada. Subi pelo elevador social, sentindo o cheiro familiar de cera e limpeza do corredor. Entrei no meu apartamento. Estava tudo exatamente como deixei. Impecável, silencioso, meu santuário. Fui até o quarto, troquei a roupa de viagem por um conjunto de seda azul petróleo, confortável, mas autoritário. Não queria parecer que estava chegando de férias. Queria parecer que estava pronta para uma reunião de conselho. Fui para o escritório. Sentei-me na minha cadeira de couro, aquela que abraça a coluna, e coloquei a pasta de polipropileno preta sobre a mesa. Ao lado dela, meu tablet. Não demorou 20 minutos. O interfone não tocou, porque Geraldo já tinha liberado a entrada. Ouvi a batida na porta. Não foi uma batida educada. Foi um soco na madeira maciça. "Está aberta!" gritei, sem me levantar. A porta se abriu com violência. Patrícia entrou como um furacão desgovernado. Eu esperava vê-la brava, mas o que vi foi uma mulher desfeita. O cabelo, geralmente escovado fio a fio, estava preso num coque mal feito. Ela usava um moletom de marca, mas parecia amarrotado. O rosto estava inchado, sem maquiagem, com olheiras profundas que nenhum corretivo esconderia. Ela parou no meio do escritório, a respiração ofegante. Ela me olhou e, por um segundo, vi a menina pequena que ralou o joelho. Mas logo a menina sumiu, e a mulher mimada tomou conta. "Você tem ideia?" A voz dela tremia, rouca. "Você tem ideia do que você fez?" Eu mantive minhas mãos entrelaçadas sobre a mesa, a postura ereta, o olhar fixo. "Boa noite para você também, Patrícia. Sente-se." "Eu não vou sentar," ela gritou, avançando 2 passos e batendo as mãos na minha mesa, fazendo o porta-retrato do Roberto tremer. "Você cortou tudo, o cartão, o condomínio, a academia. O Júnior foi barrado na natação hoje cedo porque a mensalidade não caiu. Você ficou louca? Esclerosou de vez? O Júnior não tem culpa, e a natação dele eu vou resolver amanhã cedo, diretamente com a escola." Respondi, com uma calma que parecia irritá-la ainda mais. "Mas quanto ao resto? Não fiquei louca. Pelo contrário, nunca estive tão lúcida." "Lúcida? Você me humilhou." As lágrimas começaram a descer, misturadas com raiva. "A Zuleika mandou recolher as bebidas na frente da decoradora. Tive que cancelar a festa em cima da hora. Mandei mensagem no grupo dizendo que estava com suspeita de Covid para não passar vergonha, mas todo mundo sabe. A cidade inteira está comentando que o cartão da filha da Maristela foi recusado." "Filha da Maristela," repeti, saboreando as palavras. "Interessante você usar meu nome agora. Na quarta-feira, eu era apenas gente velha, sem serventia." Patrícia travou. Ela abriu a boca para rebater, mas fechou. A lembrança do grito dela na varanda pairou no ar entre nós, pesada e tóxica. "Ah, então é isso?" Ela soltou uma risada nervosa, incrédula. "É vingancinha? Porque eu estava estressada e falei uma bobagem? Você destruiu minha reputação social por causa de uma frase? Mãe, pelo amor de Deus, cresça." "Crescer, Patrícia? Eu tenho 68 anos. Eu já cresci, já envelheci e já amadureci. Quem precisa crescer é você." E não foi vingança. Foi gestão de crise. Abri a pasta preta. Tirei de lá uma folha impressa. A planilha que eu havia feito antes de viajar. "O que é isso?" ela perguntou, olhando com desdém para o papel. "Isso é o custo da sua impaciência. Sente-se, Patrícia. Agora." Havia algo no tom da minha voz. Talvez o mesmo tom que eu usava para demitir um funcionário que roubava estoque, que a fez obedecer. Ela puxou a cadeira de visitante e se sentou, cruzando os braços defensivamente. "Aqui estão os seus gastos dos últimos 6 meses, comecei, deslizando o papel pela mesa até ela. 30 mil reais em roupas que você mal usa, 12 mil em tratamentos estéticos, 8 mil em restaurantes. Tudo pago com o meu dinheiro. O dinheiro da velha." Ela nem olhou para os números. "E daí? O pai deixou dinheiro para nós. É nosso direito. O seu pai deixou patrimônio para ser cuidado, não queimado. E o dinheiro que eu faço render, minha filha, é meu. Eu te dou,
ou te dava, por generosidade, por amor, mas o amor não pode financiar o desrespeito. Eu estava nervosa. Ela explodiu de novo. Eu peço desculpas, tá bom? Desculpa por ter te chamado de velha. Pronto. Agora libera o cartão. Eu tenho contas para pagar amanhã. Olhei para ela e senti uma pontada de tristeza. Ela realmente achava que um desculpa, jogado de qualquer jeito, como quem joga uma moeda para um pedinte, resolveria tudo. Ela não entendia a gravidade da fratura. Não, eu disse, simples e direta. Como assim não? Não vou liberar o cartão. O limite vai continuar sendo R$ 100. O suficiente para uma emergência de transporte ou um lanche. As contas da sua casa, o condomínio, a luz, a internet, a empregada. A partir de hoje, os boletos vão chegar no seu nome. Você tem 42 anos, Patrícia. Tem saúde, tem diploma, que eu paguei e você nunca usou. Está na hora de você descobrir como o mundo funciona fora da bolha do cartão Black. Patrícia arregalou os olhos. O choque finalmente estava substituindo a raiva. Ela estava percebendo que não era um castigo de fim de semana. Era uma mudança de regime. Você não pode fazer isso. Eu não tenho renda. O que eu vou fazer? Você pode trabalhar. Pode vender algumas dessas bolsas de marca que valem mais que um carro popular. Pode dar aulas de etiqueta, já que gosta tanto de aparências. Ou pode reduzir o padrão de vida, mudar para um apartamento menor. Mudar? Ela riu, histérica. O apartamento é meu. Papai me deu. Foi o momento de puxar a segunda folha da pasta. A cópia da escritura. O apartamento está no seu nome, sim, com cláusula de usufruto vitalício e administração total em meu favor. Apontei para o parágrafo grifado em amarelo neon. Leia. A doadora reserva para si o direito de administração, gozo e reaver o bem em caso de ingratidão ou má gestão que coloque o patrimônio em risco. O silêncio que se instalou no escritório foi absoluto. Patrícia pegou o papel. As mãos dela tremiam de verdade agora. Ela leu. E relou, como se procurasse uma pegadinha. Você vai me despejar? A voz dela saiu um fio, fina como a de uma criança assustada no escuro. Não, eu não sou um monstro. Você e o Júnior continuam morando lá. Mas as regras mudaram. Eu não pago mais o condomínio de R$ 3.000. Se você não pagar, o prédio vai te acionar na justiça, não a mim. Eu não pago mais a conta de luz de R$ 800 porque você dorme com o ar-condicionado ligado no máximo. Se cortarem, você vai aprender a abrir as janelas. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela, olhando para as luzes da cidade. Senti o poder daquela posição. Não era o poder de oprimir, mas o poder de libertar. Eu estava me libertando do papel de caixa eletrônico e, se ela fosse esperta, estava dando a ela a chance de se libertar do papel de eterna adolescente. Patrícia, virei-me para encará-la. Na quarta-feira, você disse que eu sufocava, que eu precisava de espaço. Pois bem, eu te dei espaço, o espaço financeiro vazio. Agora você vai ter que preenchê-lo com o seu esforço, não com o meu suor. Ela continuava sentada, olhando para o papel da escritura como se fosse uma sentença de morte. E o Júnior? Ela tentou a última cartada, a chantagem emocional. Vai deixar seu neto passar fome? O Júnior terá tudo o que precisa. Escola, saúde, alimentação. Mas eu vou pagar direto aos fornecedores e vou depositar uma mesada na conta dele, não na sua. Se faltar comida na sua casa, você pode vir aqui jantar. A porta estará aberta. Terá sopa de legumes, frango assado, comida de verdade, mas dinheiro na sua mão para gastar no salão de beleza enquanto me chama de velha inútil? Nunca mais. Patrícia se levantou devagar. Ela parecia ter encolhido 10 centímetros. A arrogância tinha evaporado, deixando para trás apenas o medo cru do futuro. Você é cruel, mãe. Ela disse isso sem gritar, o que doeu mais. A vida é cruel, minha filha. Eu fui apenas o amortecedor durante tempo demais. Agora, o amortecedor quebrou. Você vai sentir cada buraco da estrada daqui para frente. E talvez, só talvez, isso faça de você uma mulher de verdade, e não essa cópia mal feita de influenciadora digital. Ela pegou a bolsa dela. Não bateu na mesa, não gritou. Caminhou até a porta com os ombros caídos. Eu não sei como vou pagar as contas deste mês. Ela sussurrou com a mão na maçaneta.
Eu sugiro que você comece devolvendo as roupas que comprou semana passada. Ainda estão no prazo de troca. E cancele a decoradora. Ah, e a Zuleika? Acho bom você ligar para ela e pedir um parcelamento da multa. Ela é uma mulher de negócios, vai entender. Mas não use meu nome. Patrícia saiu e fechou a porta suavemente. O clique da fechadura soou como o fim de um ciclo de 40 anos. Voltei para a minha cadeira e me deixei cair nela. Meu corpo inteiro tremia agora. A adrenalina estava baixando, dando lugar a uma exaustão profunda. Não é fácil cortar o cordão umbilical quando ele já virou uma corrente de aço. Olhei para a foto do Roberto. É, meu velho, murmurei. Acho que hoje eu terminei de criar a nossa filha. Com atraso, mas terminei. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem do Júnior. Vó, a mãe chegou chorando. Disse que a senhora tá brava. Mas ela estava gritando com a senhora na sexta. E eu ouvi. A senhora tá bem? Posso passar aí amanhã para comer aquele bolo de laranja? Sorri. Um sorriso genuíno, que aqueceu meu peito. Claro, meu querido. A avó está ótima e o bolo vai estar quentinho te esperando. Mas venha de ônibus, porque a gasolina da sua mãe acabou. Bloqueei a tela. A tempestade tinha passado. Havia destroços, sim. A relação com a Patrícia ficaria ferida por um bom tempo. Ela teria que lutar, teria que suar, teria que aprender o valor de cada centavo. Mas pela primeira vez em anos, eu não me sentia a velha chata que atrapalhava a sala. Eu me sentia a dona da casa, a dona do cofre e, principalmente, a dona da minha própria dignidade. Amanhã seria segunda-feira. Dia de ir ao mercado, dia de fazer hidroginástica, dia de viver a minha vida. E se a Patrícia quisesse fazer parte dela, teria que ser com respeito. Porque a carteira da velha estava fechada, mas os olhos estavam mais abertos do que nunca. 3 meses. 90 dias exatos. Esse foi o tempo que levou para o silêncio da minha conta bancária se transformar na música mais bonita que já ouvi. Não era música clássica, nem o Roberto Carlos que eu tanto gosto. Era o som da paz. O som de não receber notificações de compras exorbitantes às 2 da tarde de uma terça-feira. Estou na varanda do meu apartamento, regando minhas orquídeas. Elas floresceram de novo, coisa que não acontecia há anos. Talvez porque agora eu tenha tempo de conversar com elas, de limpar as folhas com um algodão úmido, de adubar na hora certa. Antes, minha energia era toda drenada para apagar os incêndios emocionais e financeiros da Patrícia. As plantas sentem, sabe? Elas sabem quando a dona da casa está murcha por dentro. Hoje, visto uma calça de alfaiataria cor de mostarda e uma blusa branca de algodão fresco. Nada de bege. O bege ficou no passado, junto com a Maristela que aceitava ser invisível. O interfone tocou. Era o seu Geraldo. Dona Maristela? A Patrícia está aqui embaixo. Posso liberar? Ela está sozinha, Geraldo? Está sim. E... Bem, a senhora vai ver. O carro é outro. Pode deixar subir. Desliguei e fui para a sala. Não preparei banquete. Havia café passado na garrafa térmica e um bolo de fubá cremoso. O único clichê que me permito, porque é delicioso, coberto com uma toalha de renda. Mas não tirei a prataria do armário. A visita de hoje não era para ostentar, era para conviver. Quando a porta se abriu, não vi o furacão de grife que invadiu meu escritório meses atrás. Patrícia entrou vestindo jeans e uma camiseta simples, de malha, sem estampa. O cabelo estava preso num rabo de cavalo prático, mas o que me chamou a atenção foram as mãos. As unhas de gel, longas e decoradas, tinham desaparecido. Estavam curtas, pintadas apenas com uma base transparente. Oi, mãe, ela disse, parada no hall de entrada. A voz estava mais baixa, sem aquele tom estridente de quem exige atenção. Entre, filha, o café está na mesa. Ela se sentou. Parecia cansada, mas era um cansaço diferente. Não era o cansaço de quem passou a noite em festa. Era o cansaço de quem trabalhou. O Geraldo disse que você trocou de carro, comentei, servindo uma xícara para ela. Patrícia suspirou e pegou o café, segurando a xícara com as 2 mãos como se precisasse do calor. É, o blindado bebia muita gasolina, mãe. E o seguro? Bom, o seguro venceu e eu não tinha os 12 mil para renovar. Vendi. Peguei um popular, usado.
O resto do dinheiro usei para quitar a multa da Zuleika e pagar os atrasados do condomínio. Sorri internamente. Não um sorriso de escárnio, mas de orgulho. Um orgulho pequeno, tímido, como um broto que rompe o asfalto. E como estão as coisas no... Como é o nome mesmo? Desapego chique? Ela corou. Patrícia, a rainha do camarote, agora trabalhava num brechó de luxo nos Jardins. Ela não era dona. Era gerente de vendas. Ganhava comissão sobre o que vendia. Ironicamente, ela estava vendendo as bolsas e sapatos das amigas ricas com quem costumava brindar. Estão indo. É difícil, mãe. As clientes são insuportáveis. Elas chegam, bagunçam tudo, reclamam do preço, olham pra gente com um ar de superioridade. Ela parou, percebendo o peso das próprias palavras. Elas me tratam como eu tratava as vendedoras. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de parede. A vida tem um jeito engraçado de nos colocar do outro lado do balcão, não é? Perguntei, partindo uma fatia do bolo para ela. É, tem. Ela comeu um pedaço, mastigando devagar. Mãe, eu não vim pedir dinheiro. Eu sei. Se viesse, não teria passado da portaria. Eu deixei avisado. Eu vim trazer isso. Ela tirou da bolsa, uma bolsa de lona, simples, um envelope branco. Colocou sobre a mesa e o empurrou na minha direção. Abri. Dentro havia 5 notas de R$ 100 e uma de 50. O que é isso? Franzi a testa. É a primeira parcela. Do cartão. Daquele dia no salão do restaurante japonês. Eu sei que a dívida é enorme. Sei que vai levar anos. Mas eu fiz as contas. Se eu economizar no almoço e pegar horas extras no sábado, consigo te pagar R$ 550 por mês. Olhei para o dinheiro. R$ 500 não faziam diferença nenhuma no meu orçamento. Eu gastava mais que isso na manutenção do meu carro. Mas aquele dinheiro ali, aquelas notas amassadas de quem recebeu em espécie, valiam mais do que todo o meu portfólio de investimentos. Era dinheiro de suor. Dinheiro de dignidade. Você não precisa me pagar, Patrícia. Disse suavemente. O que passou, passou. O corte foi daqui para frente. Eu preciso, ela insistiu, e vi seus olhos marejarem. Eu preciso pagar, porque toda vez que eu olho para esse dinheiro saindo da minha mão, eu lembro o quanto custou para ele entrar. Eu nunca soube o valor de nada, mãe. Eu só sabia o preço. Fechei o envelope e guardei na gaveta do aparador. Está bem, eu aceito. Vou depositar na poupança do Júnior. Falando no Júnior, ele está adorando andar de ônibus. Ela soltou uma risada fraca. Acredita? Disse que conheceu uma menina na linha que vai para o centro e agora acorda 1 hora mais cedo só para pegar o mesmo horário que ela. E ele arrumou aquele estágio de jovem aprendiz. O salário é uma miséria, mas ele pagou a própria internet do celular este mês. Ele disse, mãe, agora ninguém manda no meu 4G. Ele puxou a avó. Pisquei para ela. A gente gosta de liberdade. E liberdade custa caro. Patrícia terminou o café. Ela olhou ao redor da sala, para os móveis que ela sempre criticou por serem antigos, e pareceu vê-los pela primeira vez. Sabe, mãe, quando você cortou tudo, eu te odiei. De verdade. Eu desejei que você, sei lá, sumisse. Ela engoliu em seco. Mas semana passada, uma cliente entrou na loja. Uma senhora, devia ter a sua idade. Ela estava com a filha. A filha gritava com ela porque o vestido não serviu. Chamou a mãe de velha gorda. Eu vi a senhora encolher, mãe. Vi o brilho sumir do olho dela. E eu me vi naquela filha. E vi você naquela senhora. Ela se levantou e veio até mim. Eu permaneci sentada, observando. Patrícia se abaixou e me abraçou. Um abraço desajeitado, rápido, mas real. Não tinha cheiro de perfume francês caro. Tinha cheiro de sabonete comum e de transporte público. Desculpa, ela sussurrou no meu ouvido. Desculpa por não ter paciência. Acho que agora eu entendo que paciência é um luxo que só quem tem a vida ganha pode se dar. Quem tem que lutar todo dia precisa ter respeito, não paciência. Dei 2 tapinhas nas costas dela. Está desculpada, filha. Agora vá. Você tem batente amanhã cedo e eu tenho compromisso. Compromisso? Ela se afastou, limpando uma lágrima discreta. Vai jogar bingo? Não. Vou dar consultoria. Consultoria? De quê? Buffet? Não.
De vida. Acompanhei Patrícia até a porta. Quando ela saiu, as costas pareciam menos curvadas do que quando entrou. Ela não era mais a princesa do castelo de cartas. Era uma mulher construindo uma cabana de tijolos. Era pequena, a cabana, mas era dela. Voltei para a varanda, mas não fiquei muito tempo. Tinha gente me esperando. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e desci. Dirigi até o centro comunitário da igreja do bairro, um lugar simples onde eu costumava doar cestas básicas anonimamente. Mas hoje, a doação era outra. Entrei na sala pequena, com cadeiras de plástico em círculo. Havia 12 mulheres lá, idades variadas, entre 60 e 80 anos. Algumas viúvas, outras casadas, todas com aquele olhar cansado de quem carrega fardos que não são seus. "Boa tarde, meninas", anunciei, entrando com a energia de quem vai comandar uma cozinha industrial. "Boa tarde, Dona Maristela", responderam em coro. Era o nosso terceiro encontro. O grupo chamava-se informalmente de As Leoas de Prata. O nome oficial na igreja era Grupo da Terceira Idade, mas nós achávamos esse nome muito passivo. Sentei-me na cadeira da frente. Ao meu lado estava a Jandira, uma senhora de 70 anos que até o mês passado entregava toda a aposentadoria para o filho viciado em apostas online. Hoje, ela vestia uma blusa nova e sorria. "Como foi a semana, Jandira?", perguntei. "Foi difícil, Maristela. Ele chorou, esperneou, disse que ia perder a casa, mas eu lembrei do que você falou. A casa é de quem paga o IPTU. Eu paguei o imposto e comprei carne de primeira para mim. Ele que coma ovo se quiser." O grupo aplaudiu. "Isso mesmo", incentivei. "E você, Cleusa? O cartão de crédito?" Cleusa, uma ex-professora tímida, levantou a mão. Cortei, com a tesoura de picotar tecido. A neta ficou brava. Disse que precisava de um celular novo para a faculdade. Eu disse: "Estude na biblioteca." Rimos todas. Era um riso de libertação. Eu olhava para aquelas mulheres e via o meu reflexo meses atrás. Mulheres fortes que construíram famílias, empresas e lares, mas que, ao envelhecerem, acreditaram na mentira social de que se tornaram um peso. Acreditavam que precisavam comprar o amor dos filhos e netos com a própria segurança financeira. "Escutem bem", comecei, assumindo meu tom de palestrante. "O que estamos fazendo aqui não é desamor, é reeducação. Nós criamos filhos para o mundo, mas esquecemos de avisar ao mundo que a conta não é nossa. Quando a gente fecha a torneira, eles aprendem a buscar água no poço. E a água do poço é mais doce, porque mata a sede de verdade." Passei a tarde ali, ouvindo relatos, desenhando planilhas simples num quadro branco, ensinando como bloquear cartões por aplicativos, como dizer não sem culpa. Eu não era psicóloga, nem assistente social. Eu era apenas uma velha que tinha aprendido a usar o não como uma frase completa. Quando a reunião acabou, já era noite. Saí do centro comunitário sentindo uma leveza que dinheiro nenhum compra. Dirigi de volta para casa com as janelas abertas. A brisa da noite trazia cheiro de dama da noite. Parei no sinal vermelho e olhei para o lado. Um outdoor enorme anunciava um novo empreendimento imobiliário de luxo. O conforto que sua família merece. Na foto, uma avó sorridente servindo bolo para netos perfeitos numa varanda gourmet. Ri sozinha no carro. A publicidade vende a avó como acessório, como a mobília confortável que serve bolo. Eles não mostram a avó que assina o cheque. Não mostram a avó que, às vezes, precisa bater na mesa e dizer "chega". O sinal abriu. Acelerei. Cheguei em casa e fui direto para o meu escritório. Abri o notebook. Tinha um e-mail do Júnior. "Vó, passei na experiência. Efetivaram meu contrato. O primeiro salário cheio cai no dia 5. Queria te convidar para jantar. Eu pago. Vamos no dogão da praça. É o que dá para pagar, mas o purê é caprichado." Respondi imediatamente. "Estarei lá, e vou querer 2, com tudo o que tenho direito. Parabéns, meu homem." Fechei o computador. Olhei para o reflexo na janela escura. A Maristela que me encarava de volta tinha rugas, sim. Tinha manchas nas mãos. Tinha cabelos brancos que brilhavam sob a luz do lustre. Mas não tinha medo. A Patrícia estava aprendendo a ser gente. O Júnior estava virando homem. E eu estava finalmente sendo Maristela,
Não a mãe da Patrícia, não a avó do Júnior, não a viúva do Roberto. Apenas Maristela, dona do meu nariz, do meu dinheiro e do meu tempo. Amanhã eu iria ao banco. Não para resolver problemas da filha, mas para planejar minha próxima viagem. Estava pensando na Patagônia. Dizem que o vento lá é forte, capaz de derrubar quem não tem raízes firmes. Acho que vou me dar muito bem com aquele vento. Levantei-me, apaguei a luz do escritório e caminhei para o quarto. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Estava cheia de mim. E pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente. Afinal, envelhecer não é desaparecer. Envelhecer é ocupar o espaço que conquistamos, sem pedir licença e, principalmente, sem pedir desculpas.